muito bem-vindos para essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. Essa semana, não sei se você acompanhou, eu fiz desde segunda-feira até ontem um workshop chamado Workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, né? E semana passada eu conversei sobre isso com vocês, hoje eu quero conversar de novo, na segunda eu também conversei, né? E hoje o nosso grande tema aqui é como é que você se diferencia da multidão, né? Como é que você deixa de ser somente mais um analista comportamental, né? O workshop essa semana ele foi extremamente interessante, foram 4 dias, né, que a gente fez, que eu fiz aulas em torno de 1h30, 2 horas. Na terceira aula, eu convidei alguns masters analistas comportamentais, né? E eles deram um show, assim. Eles passaram 2 horas, foi uma aula de 2 horas, eles compartilhando as estratégias de venda, eles compartilhando os resultados que eles têm, né? E eu disse, não, eu preciso fazer uma live conversando sobre isso, porque esse foi um dos grandes focos, né, do workshop. Como é que você utiliza este grande serviço e se diferencia no mercado? E por que eu digo que o mapeamento comportamental a gente, na verdade, não chama de análise comportamental, nós chamamos de mapeamento comportamental por alguns motivos, né? O primeiro deles é porque realmente é um mapeamento, né? É muito mais que levantar perfil comportamental. E o outro motivo é realmente para se diferenciar do mercado. Por quê? Né? Porque hoje, né, isso foi fala dos masters, né? Eles falam isso constantemente, né? No começo, nós também utilizávamos a terminologia de análise comportamental, mas dentro do nosso entendimento de análise comportamental, né? E a gente começou a se dar conta que o mercado tem uma visão muito simplista, né, do que seja uma análise comportamental. A grande maioria das análises comportamentais que são feitas no mercado são análises de um assessment só, né, o DISC. E o DISC, ele faz parte, sim, da análise comportamental e ele é perfeito, né, mas ele é só uma pequena parte da análise comportamental, né. E tem uma outra questão que, né, muitos ainda utilizam o DISC antigo, né, o DISC sem feedback. Então, os Masters Analistas Comportamentais começaram a trazer exatamente esse retorno assim, Liana, nós não podemos chamar de análise comportamental, sabe por quê? Porque todos os nossos clientes, eles dizem, os que já tiveram outra experiência, né, com a análise, eles dizem, isso não é uma análise, isso é muito mais que uma análise comportamental, isso é um mapeamento comportamental. Então, hoje nós chamamos de mapeamento comportamental pelo que nós entendemos, né? E o que nós entendemos? O que é um mapeamento comportamental? O mapeamento comportamental é muito mais amplo do que apenas a aplicação do DISC, né? Dentro da nossa metodologia, o mapeamento comportamental, ele vai de 3 a 5 sessões, né? Aonde o seu cliente sai do mapeamento realmente já com uma ampliação de consciência e com um plano de desenvolvimento, né? Só que geralmente esse cliente ele não sai da análise, não sai do mapeamento, porque ele fecha o processo de desenvolvimento exatamente pela condução do processo. Na quarta que os masters foram fazer, né, eles que participaram da aula, porque eu queria que eles contassem, né, e compartilhassem as estratégias que estão dando certo, os resultados que eles têm, porque na verdade a grande maioria, né, dos coaches já são analistas comportamentais, porque tem isso dentro da sua formação, né, básica. Só que na verdade não estão preparados, né? A grande maioria realmente não consegue ficar preparado para vender uma análise comportamental profunda. E por isso que muitos cobram R$500, né, por uma análise comportamental. Os masters, né, na aula, e se você não assistiu o workshop, são 4 aulas, né, onde a gente aprofunda muito, amplia, né, toda esta visão.
Elas vão estar disponíveis, elas estão no YouTube, mas elas vão estar disponíveis até esse final de semana, depois elas saem do ar. Então, se você não assistiu, eu realmente sugiro que você vá lá, assista, porque você vai ter outra visão. É exatamente isso que todos os participantes do workshop dizem, né? Por quê? Porque a forma que nós entendemos a análise comportamental, ela é uma análise profunda. Nós não utilizamos somente o DISC, nós utilizamos 6 assessments, né? Porque nós queremos ter realmente uma visão que o cliente ele possa realmente ter uma visão completa de si. E a partir disso possa alavancar os seus resultados. E quando a gente diz, né, que a análise comportamental, ela é uma grande porta de entrada, ela é, porque se você faz bem feito, ela vende outros serviços. Mas ela vende outros serviços se realmente a sua entrega for totalmente diferente. E uma questão muito interessante, né, dos cases que os masters contaram, né, teve uma que contou o seguinte, né, a Edilane, ela contou que ela entrou para nossa formação fazem 2 meses, né, e ela contou o seguinte, ela disse que o dia que ela participou do workshop que teve, né, outros, eu sempre convido masters, né, para irem lá compartilhar, ela estava escutando e ela contou, né, contou na aula, ela disse que ela estava escutando e ela ainda não era analista comportamental, né? Tava no momento de transição de carreira e ela queria poder monetizar, poder realmente, né, ter o negócio dela, fazer a coisa acontecer. E ela contou que ela escutou os cases e que ela pensou assim: será que um dia eu vou conseguir estar aí junto contando o meu case, né? 2 meses depois ela estava lá na aula contando o seu case, né? Eu fiquei muito feliz, né? E a Edilane, ela não era analista comportamental, né? E aí teve outros masters que já eram analistas comportamentais, né? A grande maioria deles já era analista comportamental. E olha só um outro depoimento, né? Uma outra questão que eles trouxeram, que eu disse é exatamente isso, eu preciso compartilhar isso, né? Porque às vezes o coach, o analista comportamental não está faturando e não está entendendo por que ele não está faturando, né? Muitas vezes você não está faturando com análise comportamental porque você não sabe fazer mesmo, né? Você até pode ser analista comportamental, aprendeu o DISC, mas não se sente seguro, porque isso é uma questão, né? Muitos dos nossos alunos, nós temos alunos e muitos deles já tinham 2, 3 formações em analistas comportamentais quando vieram fazer a nossa formação, né? E qual é o relato que eles nos, né? Qual é o depoimento que eles nos dão? Eles dizem, primeiro, eu não me sentia seguro para dar a devolutiva. Porque quando eu fiz a minha devolutiva não foi legal, né? E eu sinceramente não me sentia confortável para cobrar por aquilo que eu tinha recebido, né? Porque eu achava que era muito pouco, né? Nessa aula, inclusive, né, 2 disseram isso. Eles disseram o seguinte, que eles se sentiam com uma devolutiva muito morna, muito xoxa, que não gerava transformações, né? E que eles não entendiam direito por quê. E quando eles vieram fazer a formação, né, de Master Analista Comportamental, eles contaram, se você quiser assiste o vídeo, vale muito a pena. Eles dão várias dicas, né? Eles disseram que eles entenderam por que antes era morno, era xoxa a devolutiva que eles davam, né? Porque era rasa, era superficial. E eles contam também que aquilo não os diferenciava no mercado. E ontem eu fiz uma aula, né? A nossa aula de ontem foi do fechamento do workshop. Ela foi exatamente sobre vendas. Como é que você atrai e vende análise comportamental no valor entre R$ 1.500 e R$ 2.500, que é hoje o que os nossos alunos cobram, né? Porque ela vale muito mais que isso, né? E foi muito legal, assim, os relatos deles nesta linha, né? De dizer o quanto realmente
A formação básica de análise comportamental não te diferencia no mercado. E eu quero te dizer o seguinte, análise comportamental, né? Ela é um serviço extremamente demandado, um serviço que por si só já gera uma grande transformação. Ele é um serviço que vem de outros serviços. Ele é um serviço que, para quem está começando, ele é fantástico. Por quê? Porque ele tem uma metodologia com início, meio e fim. Ele não te coloca em risco. É um serviço que te ajuda a entrar no mercado de uma forma completamente diferenciada. E a gente diz que ele é um produto de entrada por quê? Porque ele tem um baixo valor, vamos lá, né? A análise comportamental da forma que nós trabalhamos, você cobrar aí uma média de R$2.000 é um valor extremamente baixo no mercado, certo? Como assim, Liana? Talvez você diga, né? Como assim, Liana? Eu vendo as minhas por R$500 e ainda tenho dificuldade, é porque você não trabalha, talvez, da forma que nós trabalhamos, né? As nossas análises comportamentais, né, e a forma que todos os nossos alunos trabalham, elas envolvem 6 assessments, certo? Você não levanta apenas perfil comportamental, eu sempre digo, né? E não me leve a mal aqui, não é no sentido pejorativo, mas é uma realidade de mercado. Se você é analista de uma ferramenta só, você realmente não vai vender por mais de R$500, certo? É isso que o mercado paga. Mas agora, se você é um analista, que você tem a visão de que o mapeamento comportamental é um processo vinculado a metas do seu cliente, aí o seu posicionamento muda completamente. Ontem eu contei um case, né, sobre essa questão da diferenciação. Porque uma outra questão, né, que muitos profissionais trazem é, primeiro, a dificuldade de vender. E eu sempre digo, se você está com dificuldade de vender, né, tem alguns motivos. Ou você, né, não tem o serviço certo, e o que é o serviço certo? É o serviço que o seu cliente necessita, né? É o serviço que vai gerar a transformação que o seu cliente necessita e deseja. Ou você não tem segurança na sua entrega. E se você não tem segurança, saiba que você não vende. E aqui ontem a gente aprofundou muito esse tema, né, na aula. O que nos dá segurança? O que nos dá segurança é ter clareza da metodologia, ter método e não apenas ferramentas, certo? Porque uma coisa é você aplicar uma ferramenta e dar uma devolutiva de uma ferramenta. Outra coisa é você aplicar várias ferramentas, você dar uma devolutiva destes assessments vinculados com a meta do seu cliente e correlacionando os assessments. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, né? Quando você faz uma análise profunda, é como se você conseguisse mostrar para o seu cliente a digital dele, literalmente a digital dele, certo? Por quê? Porque você está avaliando o perfil, você está levantando o perfil, você está levantando motivadores profissionais, você está levantando motivadores de vida, você está levantando as linguagens deles de valorização, você está levantando a questão dele em relação à positividade e bem-estar, e em alguns casos também como que ele lida com o tempo. Então, não dá para comparar. Não dá para comparar quando você só olha perfil comportamental, e aqui eu quero deixar claro, né? O DISC, ele é fantástico, mas análise comportamental não é DISC, certo? Análise comportamental é muito mais que a aplicação de um DISC. Você tem hoje as análises, né, comportamentais mais efetivas, mais diferenciadas, você utiliza 6 assessments. Sendo que um deles é o DISC, mas um deles é o DISC, certo? E outra, as análises comportamentais, elas não são feitas soltas, elas são feitas frente a um objetivo do seu cliente, e por isso é transformador.
E por isso que os masters nas aulas, né, na aula que eles deram para os participantes do workshop, eles disseram antes a minha devolutiva era xoxa, era morna, claro. Por quê? Porque não tinha método. Porque era a aplicação de um DISC. Isso era culpa deles? Claro que não. Foi assim que eles tinham aprendido. E nas nossas formações básicas de análise comportamental é isso que se aprende mesmo, certo? Porque nem é a proposta o aprofundamento, ela vem como um complemento, né? Mas eu quero te dizer que se você está iniciando, se você quer entrar no mercado de uma forma diferenciada, se você se propõe a trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental, obrigatoriamente você tem que ter na sua esteira de serviço mapeamento comportamental. Mas se você quer alavancar o seu negócio, a sua carreira, não dá para ser mais um analista na multidão. Porque o mercado está cheio de analistas comportamentais e cheio de analistas comportamentais que não conseguem faturar com este grande serviço. E não conseguem por quê? Porque tem uma análise simplista, superficial, né? Que não aprofunda, não tem um método, né? Não está ligado aos objetivos do seu cliente, né? Então, o que eu quero te dizer aqui hoje é: saiba que a análise comportamental ela é um grande serviço, extremamente desejado, demandado. Uma outra questão muito legal da análise comportamental deste serviço é que você não precisa ser especialista em área nenhuma. Você tem que ser especialista em análise comportamental. Então, para você que está começando, eu sempre digo que tem 2 serviços para quem está começando, né? Que são os serviços mais seguros, mais efetivos e mais rápidos, né? De você começar do jeito certo, começar com segurança, se posicionar no mercado de uma forma diferenciada. É a análise comportamental e workshops. Isso foi algo muito interessante, né? Os alunos de ontem, a aula do workshop foi sobre vendas, mas na quarta-feira foi os cases, né, dos Masters Analistas Comportamentais. E eles compartilharam várias estratégias de vendas, né? E todas as estratégias de vendas, né, que eles compartilharam, passa por esse posicionamento diferenciado, né? Eu vi aqui que alguém perguntou, alguém perguntou aqui como é que eu assisto. Tá no YouTube, são 4 aulas, certo? Tá lá o workshop Master Analista Comportamental. Só que assim, vai ficar disponível somente até esse final de semana, certo? Então corre lá, assiste. Ah, tem uma outra questão super interessante, né? Eu disponibilizei nos grupos 2 assessments para os participantes conhecerem, para poderem entender do que é que eu também estava falando. Eu disponibilizei o assessment, né, para eles fazerem o assessment de forças pessoais e o assessment de âncoras de carreira. E para quem participou do workshop e tá lá nos grupos, e se você não tá, você ainda pode entrar, certo? Você precisa assistir às aulas e entra nos grupos, né? Se você for aqui na bio, aqui no Insta, você ainda consegue entrar nos grupos. Segunda-feira eu vou fazer somente para quem está nos grupos, certo? Somente para quem participou do workshop, somente para quem assistiu às aulas. Eu vou fazer uma devolutiva de grupo do assessment de forças pessoais, para que você possa reconhecer suas forças e usar elas para os seus objetivos, como alavancadores dos seus objetivos. Então, se você quer ter aí eu também uma devolutiva, que na verdade vai ser uma sessão de coaching de grupo comigo, né? Eu vou fazer segunda-feira, mas é somente para quem tá no workshop, para quem assistiu às aulas, certo? E quem tá lá no grupo, ok? E eu tava falando então, né, dessa questão das vendas e do posicionamento diferenciado, porque essa é uma grande questão. Eu ia contar para vocês
de um case meu daí, que eu compartilhei ontem. Porque na quarta-feira, né, só os masters falaram, né? Eles contaram dos seus cases, como é que eles estão vendendo, como é que eles colocam a análise, o mapeamento comportamental. Eles deram muitas dicas, muitas. E ontem foi o fechamento, eu falando sobre vendas, né? E ontem eu contei um case meu que eu gostaria de contar aqui para vocês também, para vocês verem a importância do posicionamento diferenciado. Não dá para ser apenas mais um, certo? Por exemplo, né? Tem um monte de coaches no mercado, muito coach no mercado. Pouquíssimos faturando bem. Os que faturam bem é os que conseguiram sair do mar vermelho e ir para o oceano azul. É que se diferenciaram, né? E ontem eu contei um case exatamente sobre isso, né? Porque uma coisa que muitos analistas falam, muitos profissionais que querem trabalhar com análise comportamental dizem assim: mas aqui na minha região, não, imagina, Liana, que aqui na minha região vão pagar 2.000, 2.500 por uma análise comportamental. Aqui o pessoal tá fazendo a R$500, eu não consigo cobrar mais. Aí eu sempre digo, então você tem um grande problema. O seu trabalho, o seu posicionamento, né? A forma que você faz análise comportamental, ela tá igual a de todo mundo. E se você é igual a todo mundo, você vai competir por preço, sim. A grande questão de um posicionamento e de serviços diferenciados é que você não pode ser comparado no mercado. E aí, quem estabelece o seu valor é você e não o mercado. E aí, ontem eu contei exatamente um exemplo meu, né? Eu tive esses tempos uma empresa de outro estado, certo? De outro estado, uma capital de um outro estado. E ela me procurou, né? Viu, enfim, meu trabalho, né? Me procurou e me pediu. Ela me pediu, a demanda dela inicial era que ela queria fazer o levantamento do perfil comportamental do grupo de líderes. Eram 12 líderes, né? E ela queria fazer o levantamento de perfil comportamental. Só que, né? Eu não acredito no perfil comportamental pelo perfil comportamental, né? Aí eu fiz toda uma reunião de briefing e tal, e eu fiz uma proposta de mapeamento comportamental. Utilizando 6 assessments, dizendo que além do perfil individual, no final, eu ia apresentar, além do, né, levantamento de toda a análise comportamental individual, eu iria entregar para a empresa um perfil do grupo, certo? Com um relatório, mostrei o relatório para eles, que é quase 20 páginas de relatório, né? Com tudo sobre o perfil do grupo, pontos fortes, pontos de melhoria, competências fortes, competências a serem desenvolvidas, né? Eu mostrei e apresentei na proposta, né? Então, o que eu faria? O mapeamento comportamental com 6 assessments. E, além disso, eu faria o mapeamento do grupo. Eu entregaria um relatório de 20 páginas, né? Para a empresa com o perfil do grupo e expliquei para ela a diferença, né? Uma questão são os seus líderes individuais. Outra coisa é o grupo. E para você, a empresa estava num processo de mudança, né? Precisava trabalhar uma nova cultura de liderança. Se a cultura a gente faz através do grupo, né? E esta empresa fechou comigo. E eu não tenho a mínima dúvida de que na cidade, naquela capital, né, onde ela está localizada, tinham profissionais, sem dúvida alguma, que poderiam fazer o perfil comportamental. Tem empresas muito grandes e consistentes nessa área lá. O que é que fez ela fechar comigo com um valor que eu tenho? E ela me disse que ela estava, e eu sabia disso, e toda empresa faz isso. Ela estava orçando com outras empresas também. O que é que fez ela fechar comigo com um valor acima? Porque eu tenho certeza que o meu valor foi acima, porque o meu valor é acima do mercado.
E ainda ela tendo que arcar com todos os custos de me levar aqui de Curitiba para esta outra capital, arcar com os custos de deslocamento, avião, hospedagem, alimentação, que é todo um custo a mais. Por que ela fechou comigo? E ela nem me questionou o preço. Por quê? Porque isto é usar um serviço e saber utilizar um serviço de uma forma diferenciada, né? Ela não tinha como me comparar com as outras propostas. Porque as outras propostas é bem provável tenham proposto DISC, né? DISC. Levantamento de perfil comportamental. Não, eu não propus DISC. O DISC fazia parte, mas apenas era um pedaço de todo um projeto de mapeamento comportamental. Isto é ter um posicionamento diferenciado. E aqui eu percebo que muitos profissionais no mercado não sabem, né? Realmente não sabem como é que eles transformam aquele conhecimento. Muitas vezes eles não sabem como eles transformam porque é um conhecimento raso, certo? Quem fez aí uma formação de DISC de 4 horas, 8 horas é muito raso. E raso não é no pejorativo, certo? É superficial, você não aprofundou, você realmente não conhece em detalhes para dar realmente uma grande devolutiva, para realmente fazer, né, um grande mapeamento. E a culpa, eu não tenho a mínima dúvida, não é a sua, né? É porque este é o foco dado no mercado, nas formações básicas, até porque na formação básica, o grande objetivo não é ele te formar um analista comportamental, né? Isto está dentro como um grande atrativo, mas o grande foco não é. Você tem lá, o quê? Um dia? Eu lembro que quando eu fiz a minha formação, né, de analista comportamental, isso há muitos anos atrás, né, foi dentro da formação, eu já fazia, né, foi dentro da formação de coaching, e eu lembro que quando terminou aquele dia, eu sou uma bela dominante, certo? Eu tava muito braba porque, assim, era um treco confuso, era um negócio que eu dizia assim, cadê a consistência? Eu preciso entender, eu preciso aprofundar, e realmente foi muito superficial. Por sacanagem da escola, não. É que o foco quando você faz análise comportamental dentro da formação de coaching, não é o foco da formação. Ela vem exatamente apenas como uma ferramenta, e por isso que ensinam só o DISC. Mas você agora pode ir para outro nível, né? Isso é uma outra pergunta muito legal que me fizeram, né, no primeiro dia do workshop. Liana, qual é a diferença de ser Master Analista Comportamental e de ser analista comportamental, né? Eu disse, olha, tem muitas diferenças, né? Uma delas é, geralmente analistas comportamentais trabalham apenas com DISC. Ser um Master Analista Comportamental é utilizar vários outros assessments, é fazer uma ampliação de análise comportamental e com uma profundidade totalmente diferenciada. Segundo, ser um Master Analista Comportamental é dominar a metodologia, dominar as ferramentas, os assessments, e com isso ter vários outros serviços também. Não é vender apenas análise comportamental. Análise comportamental tem um faturamento legal, sim, vamos lá. Se você cobrar aí a média de R$2.000, se você fizer 5, né, análises comportamental no mês, já são R$10.000. Mas ser um Master Analista Comportamental é ter uma visão muito mais ampliada. É entender que você tem vários outros serviços que, quando você domina esses 6 acessos, você pode realizar. No workshop eu mostrei vários serviços, né? Só de workshop, eu acho que eu apresentei lá uns 6 ou 7 workshops que você pode fazer quando você... E pode fazer, e pode vender, e pode monetizar. Processos de coaching de grupo que você faz
através desses assessments, né? Quer dizer, é uma infinidade de serviços e serviços efetivos que geram transformação. Isso é ser um Master Analista Comportamental, né? E aí eu até brinquei no primeiro dia, eu disse, olha, se até o final do workshop não ficar claro, né, qual é a diferença de ser um Master e de ser apenas um analista, você me pergunta novamente, né? E claro que ficou claro, né? É claro que são coisas, é você estar além, é você estar numa posição diferenciada, é você estar num outro patamar de conhecimento e de entrega. E, consequentemente, de resultado para o seu negócio também, certo? Então, como eu comentei, essa semana eu fiz este workshop, né? Nós tivemos, ele foi muito legal, foi super participativo. Eu disponibilizei os 2 assessments, né, que a gente utiliza, que foi as forças pessoais e foi o âncora de carreira. Então, se você por algum motivo não participou, ainda dá tempo. As aulas vão ficar disponíveis, só que agora as aulas não são mais ao vivo, as aulas foram todas ao vivo, né? E as pessoas puderam me tirar dúvidas. Eu abri o grupo, eles me tiravam dúvidas no grupo também. Agora essa fase já não tem mais, certo? O workshop já foi. Mas vale muito a pena assistir. Você tem lá em torno de 6 horas. 6 horas nós conversando apenas sobre mapeamento comportamental e todas as suas possibilidades. Sugiro fortemente que você assista a aula dos Masters, que foi na quarta-feira, né? Diz lá, cases de Masters. Eles compartilharam muitas dicas. E o legal, eu convidei, né, alunos que começaram agora um mês. Eu convidei alunos de todas as turmas, das 5 turmas, das 4 turmas, né? Porque agora eu tô abrindo a 5ª turma. Eu convidei alunos, então vocês têm lá pessoas que fizeram a formação em janeiro e tem pessoas que estão fazendo a formação ainda e entraram há apenas um mês. E todas elas já tendo grandes resultados. Então, se você aí, né, tá com dificuldade no seu negócio, se você tá com dificuldade de vender, se o seu negócio não está onde você gostaria de estar, se você tá com medo, tá inseguro, né, tá iniciando, tá inseguro, tá com medo, se você já tá no mercado, mas o seu negócio ainda não tá onde você gostaria, né, se você já é analista comportamental, mas não fatura em torno de 2.000, 2.500 por análise comportamental e não vende a continuidade, este workshop é para você. Se você não é analista comportamental, mas trabalha ou deseja trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental, este workshop é para você, certo? Mas corram, o link tá lá na bio, corra, os vídeos estão todos no YouTube, mas se você quiser ter acesso aos assessments que eu disponibilizei no grupo para conhecer, para você fazer o seu, as suas âncoras, as suas forças. Se você deseja participar de um coaching, de uma sessão de coaching de grupo comigo, aberta, que eu vou fazer segunda-feira somente para os participantes do workshop, então corre lá que ainda dá tempo. E claro, ontem eu disse isso também no início do workshop, né? Deixa eu contar uma outra coisa bem legal. Muitos me perguntaram, e isso foi já no início, que eu também já falei isso, né, do workshop. Eliana, esse workshop tem certificado, né? E eu não dou o certificado, certo? Nesses eventos, tipo este workshop. Deixa eu explicar por quê. Sabe por que eu não dou certificado? Porque eu estaria sendo irresponsável. Este workshop que tem lá, eu acho que em torno de 8 horas de aula, não é 1/10 da formação, certo? Ele não te capacita, né, a ser um analista comportamental, porque para ser um Master Analista Comportamental, você tem que ter a formação, né? E isso é algo que, assim, também me chama muito a atenção, né? E me preocupa muito, porque nós vamos ter mais analistas comportamentais fracos no mercado. Porque hoje está tendo no mercado
formações de 4 horas, gratuita. E vamos combinar, eu disse isso no workshop, né? A gente conversou. Quem faz uma formação gratuita de 4 horas de analista comportamental e acha que é um analista diferenciado, tem muito pouca visão do mercado, certo? Isso me preocupa muito. E por isso que não dá para ser mais um na multidão. Porque essa multidão que a gente tem aí de analistas, né? Tem muita gente boa, certo? Tem muita gente boa. Mas é que nem área de coach. Tem muita gente que realmente não sabe o que tá fazendo, ok? Então, cuidado, né? Cuidado. Se você não tá, né, faturando, olhe a consistência do método que você tem, olhe a consistência da entrega que você tem, né? E veja se não tá aí o problema, ok? Bom, e ontem, né, eu abri a nossa formação de Master Analista Comportamental, né? E como eu disse, né, muitos dizem, eu já sou analista. Ó, se você já é analista e você está faturando, cobrando entre 2.000 e 2.500 por análise, se as suas análises vendem outros projetos e se a sua análise, se na sua análise, na sua metodologia, né, você trabalha com ferramentas além do DISC e além do DISC antigo ainda, certo? Se você respondeu sim, perfeito, parabéns, continua. E aí eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas, que você é muito sério no seu trabalho, né? Você realmente tem uma metodologia, você está fazendo você sabe o que você está fazendo. Aí, perfeito. Mas se você não fatura em torno de R$2.000 aí por análise comportamental, se você não vende outros projetos na sequência e se você apenas usa o DISC é antigo, saiba que essa formação é para você. Nós temos em torno de 70% dos nossos alunos já eram analistas comportamentais e já eram não de uma formação só. Tem vários que já tinham 2, 3 formações e só foram monetizar. Realmente transformar isso num grande serviço e faturar a partir da formação em Master, que é ir para outro nível, ir para outro patamar, para outra profundidade, para outro nível de conhecimento. Mas a formação também é para quem não é ainda analista comportamental, porque você aprende tudo, certo? Você literalmente aprende tudo. E ontem eu abri uma condição mega especial, mas é só para quem está lá no grupo. O valor da formação é R$3.000, mas apenas por 24 horas, certo? Somente até hoje à noite. Ela tá com um mega desconto, certo? Mas é somente lá dentro do grupo, ok? O que você aprende nessa formação? Tudo. Você aprende os 6 assessments, você aprende a fazer mapeamento, você aprende o processo de devolutiva de 3 a 5 sessões, você tem 4 workshops prontos para você vender, monetizar e vender os seus outros processos. Você tem 90 dias do meu acompanhamento. Você tem 3 meses de mentoria, técnicas, né? Você tem todo um sistema, enfim, né? Perfeito, a Tânia está dizendo, eu tenho 2 formações, mas não monetizo ainda. Tânia, essa é a realidade da grande maioria dos nossos alunos, dos que vieram ser nossos alunos, certo? Porque isso foi pelo que eu expliquei, né? As formações, de forma geral, né, não ensinam a análise comportamental como um grande serviço. E você, Tânia, já é nossa aluna de outros cursos. Tem mais uma questão, né? Os nossos alunos, que já são alunos de outras formações, têm um desconto ainda melhor, ok? Mas esta oportunidade, né? Então, como eu disse, a formação ela custa R$3.000 somente por 24 horas até hoje à noite. Ela está com 40% de desconto, certo? Com apenas uma análise que você vendo da forma que nós te ensinamos, você já paga o investimento e já fatura em cima. Você recebe vários serviços, ok?
Mas esta mega oportunidade, este mega desconto de 40%, né? É apenas hoje. E para quem já é nosso aluno de outras formações, você ainda vai ter um outro desconto em cima dos 40%, certo? Exatamente por você já estar nessa caminhada aí com a gente. Mas para ter acesso, tem que entrar lá no grupo. E lembrando, é só por 24 horas. Depois disso, o valor vai subir. Combinado? Deixa eu ver se vocês têm aqui alguma pergunta, alguma dúvida. Todo dia eu abro o grupo também, né? Como acessar o seu workshop? Mone, tá? Vai na bio, se inscreve e aí você acessa. E você pode assistir as aulas no YouTube, certo? Mas para acessar, por exemplo, a formação, os assessments, né, que eu disponibilizei, tem que entrar no grupo. Para participar do coaching, da sessão de coaching de grupo que eu vou fazer na segunda-feira. Assistindo a Carla, assistindo o workshop, fiquei muito engajada para fazer também, pelo seu profissionalismo e sua entrega. E na verdade, Carla, obrigada, né? E Carla, vocês vão ver o quanto a carreira, o negócio de vocês vai para outro nível. Os alunos têm resultados muito rápidos. Isso que você viu é exatamente o que eu ensino, certo? E, mais que isso, além de ensinar, eu acompanho vocês. Eu acompanho vocês por 90 dias. Tô te esperando, Carla, lembrando que o desconto de 40% é só até hoje à noite, combinado? Vai ser um prazer ter você no grupo. Legal, acesse lá, vale muito a pena, só assistam rápido, porque logo vai sair do ar. A Carla, deixa eu tomar uma aguinha. Eu não estou trabalhando atualmente, estou tentando me encaixar no mercado. Este curso é ideal? Totalmente, pois estou querendo me lançar no mercado como empreendedora. Carla, se você quer trabalhar com desenvolvimento humano, certo? E comportamental, essa é uma das melhores formações que eu poderia. Se tu me dissesse de todas as tuas formações, Liana, a gente tem várias. Qual você indica para quem está começando esta? É a forma mais segura, é a forma mais rápida, é a forma que mais rapidamente você se posiciona, você tem resultado, você conhece o seu mercado e você alavanca. Eu não tenho dúvida que esta é uma das melhores portas de entrada para quem está começando. Então, com certeza, Carla, com certeza. Para se ter a formação como eu faço... Sol, eu não sei se você já tá no grupo ou não, né? Se você não tá no grupo, aqui na bio, tá, no link na bio tem lá, Master Analista Comportamental, entra no grupo, certo? Que no grupo você tá disponível lá o link com todas as informações para você garantir a sua inscrição. Caso você não encontre, chama aqui na bio, me chama aqui no privado, na bio não, me chama aqui no inbox, certo? Que eu ou a minha equipe passamos para você o link para você se inscrever, ok? Na formação. A Tânia dizendo, né? Eu tenho 2 formações, mas não monetizo ainda, deve ser de analista, né? Então vem, Tânia, que você aí vai monetizar, ok? E como eu disse, né? Quem é nosso aluno de outras formações também tem, além dos 40%, um outro desconto especial por já estar aí com a gente nesta caminhada, né? A gente já está acompanhando essa caminhada. Então, meus queridos, lembrando, somente hoje, até hoje à noite, né? A formação de Master Analista Comportamental, aonde você aprende 6 assessments, sendo que 5 desses assessments são gratuitos. Você aprende a atrair os clientes a vender, você aprende a fazer lives, você aprende a fazer as estratégias de venda, você aprende a fazer devolutivas completamente diferenciadas, tanto individual quanto em grupo. Você tem pronto 4 workshops para você já monetizar a partir desses assessments também, certo? Além de ter 90 dias do meu acompanhamento, da minha mentoria, via grupo exclusivo do WhatsApp e mais mentorias técnicas, ok? Tudo isso estão, né? A Tânia está dizendo que sim, que as 2 formações que ela tem são de analistas. Isso, Tânia, essa é a realidade, Tânia, da grande maioria.
né? Nós temos alunos que já tinham 3 formações antes de fazer a nossa. E foi quando eles fizeram o Master que eles monetizaram. Porque aí eles realmente, primeiro, aprofundaram no conhecimento, né? Se apropriaram, entenderam a análise de uma forma muito mais ampliada e também todas as possibilidades. Eles não monetizam hoje somente com a análise, mas com as ferramentas da análise, eles monetizam de várias outras formas também. Então, se você quer aprender tudo isso, ir para outro nível, né? Se diferenciar no mercado, realmente ir para o Oceano Azul, sair do Oceano Vermelho, né? Eu estou te esperando. O link está na bio. Caso você não encontre, né? Caso você não encontre, nos chama, a gente passa para você. Tá com dúvida? Vai lá, assiste os vídeos no YouTube, mas corre, porque eles vão ficar disponíveis apenas até esse final de semana. E aí você avalia, decide. Eu tô te esperando do lado de cá. Combinado? Um grande abraço. Nos encontramos do lado de cá. Um ótimo final de semana, né? Esse final de semana... a Tânia dizendo, só pelo seu workshop dá para perceber a grande diferença. Sim, Tânia. Por isso a gente chama Master, né? A gente chama Master, porque realmente é outro nível de profundidade, de conhecimento, né? De entrega, sim. Por isso é Master, né? Ok? Ó o Luciano aí, ó. O Luciano... Assista um workshop. O Luciano foi um dos coaches que eu convidei, um dos Masters analistas comportamentais que eu convidei para fazer aquela aula que eu disse que foi dos cases dos Masters, né? O Luciano, né, é uma pessoa, um grande profissional, né, que tem um posicionamento super diferenciado, tá tendo grandes faturamentos, grandes entregas, e ele conta, né, os cases dele, dá muitas dicas lá na aula. O Luciano, ele conta, né, que ele optou por trabalhar com micro e pequenas, né, empresas, com micro e pequenos empresários, e o quanto ele tá se diferenciando, faturando e ajudando muito todos esses, né? Então, quer saber de tudo isso? Vai lá. A Rosemília está perguntando, a formação terá o certificado de Master? Sim, vocês têm no link com todas as informações sobre a formação, inclusive está o certificado lá, certo? O certificado é de Master Analista Comportamental com 50 horas, certo? Porque é isso que dá, às vezes dá até mais que isso em termos de carga horária, entre aulas, mentorias, workshops que vocês têm, enfim, né? Tudo que vocês têm, tudo isso consta. Na página onde tem todas as informações, consta lá até o certificado que vocês recebem para vocês conhecerem, ok? Ó, o Luciano dizendo, tamo junto, precisando de ajuda para se decidir, é só me chamar. Olha aí, ó. O Luciano está se colocando aí à disposição para conversar com quem quer saber dessa diferença mesmo entre... Faz diferença ser Master e ser analista? A diferença não está no nome, combinado? O nome é apenas para te diferenciar no mercado. A diferença, como eu disse, ela não está no nome, ela está na profundidade da sua entrega, no seu nível de conhecimento, ok? Obrigada, Luciano. Ó, quem quiser, chama aí o Luciano, pergunta para ele, assiste a aula 3, que o Luciano lá dá muitas dicas, dá muitas orientações. Ele e os outros 4 Masters analistas comportamentais, né, que deram um show, assim. O pessoal amou porque realmente, né, eles entregaram muito, eles contaram muito, eles compartilharam muito, ok? Meus queridos, então tô esperando quem quiser vir apenas hoje, 40% de desconto, né? Amanhã o preço já vai se alterar. Não achar o link, me chama, nós passamos o link aí para você. Eu não quero que você perca essa oportunidade. Eu quero realmente que você possa ir para o mercado de uma forma diferenciada, certo? Não queira ser apenas mais um, se você pode ser diferente, ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos e nos encontramos do lado de cá. Um grande abraço, tchau!